Oi pessoal, hoje eu vim contar uma historinha que está ligada a um ensinamento de Jesus e que faz muito sentido quando a gente olha para essa história, segundo este ensinamento de Jesus e segundo o peso que esse ensinamento de Jesus dá. Certa vez Jesus diz assim: as minhas palavras são espírito e vida. Esta palavra fala muito porque ela tira simplesmente da teoria para a prática e para o efeito contundente na vida da gente da palavra do Senhor. Mas a historinha é a seguinte, que eu li dia desses, achei ela maravilhosa. Conta que uma família tinha o hábito de fazer todos os dias à noite, antes de jantarem, uma leitura bíblica. E eles então liam um trecho da Bíblia, oravam, liam um trecho da Bíblia e depois seguiam para o seu jantar e para os seus afazeres. Mas eles tinham esse hábito já há muito tempo. E certo dia chegou uma visita na casa da família, justamente no momento em que eles estavam se preparando para fazer a sua leitura bíblica. E eles tinham o hábito de ler em carreirinha, ou seja, um capítulo depois do outro. E essa leitura era coisa de 15 minutos, se muito, liam um capítulo ou dois, dependendo do tamanho do capítulo, do tamanho da passagem que eles separavam para ler naquele dia. E aí chegou essa visita. E aí o pai da família, o marido, que com a esposa e os filhos tinha essa prática, chegou para o visitante e disse: olha, se você não se importar, a gente tem esse hábito de fazer uma leitura bíblica. E se você não se importar, se você quiser sentar aqui e escutar, enfim, é rapidinho. E depois a gente segue aí, vamos conversar, vamos bater um papo. E o visitante disse: ok, tranquilo, eu aguardo aqui, eu não queria atrapalhar vocês, então, não, tranquilo. Senta aí e a gente depois conversa. E assim foi. E aí na sequência que eles estavam lendo, eles chegaram naquela parte das genealogias. No livro de Crônicas, o primeiro livro de Crônicas no Antigo Testamento, todos os 8 capítulos iniciais são de genealogias, que são fulano gerou a ciclano, que gerou a beltrano, que era filho de fulano, que era filho de beltrano, e assim vão se sucedendo essas genealogias e essas leituras dessas genealogias. Imaginem um capítulo inteiro falando de genealogias e 8 capítulos do primeiro livro de Crônicas falando de genealogias. Chega a ser chatinho um pouco, né? Se você começar a ler aquelas genealogias, chega uma hora que dá sono até. Mas olha só. Estavam eles lendo ali as genealogias, e aí terminado este hábito e esta prática da leitura bíblica, foram jantar. E durante o jantar, o marido, o pai de família, então pensou: puxa, que pena. Ele não deve ter aproveitado nada dessa genealogia, desse trecho que a gente leu hoje. Por que eu não sugeri que a gente fosse ler um salmo, talvez, ou então uma parte do Evangelho, alguma coisa do Novo Testamento? Ele teria aproveitado muito mais. Essa genealogia deve ter chateado o nosso amigo visitante aqui. Ele não levou nada disso, infelizmente. Puxa vida, mas agora é tarde, já foi. Vou fazer o quê? Jantaram, falaram de mais algumas amenidades e depois do jantar, então, esta visita falou o seguinte: olha, eu estava ouvindo vocês lendo esse monte de nomes estranhos que eu não tinha ouvido falar ainda, mas estava prestando atenção em muita gente que vocês citaram ali. E aí eu me apercebi de uma coisa. Eu pensei cá comigo: quanta gente já viveu nesse mundo e que teve a oportunidade de conhecer a Deus e não quis. Quanta gente vive nesse mundo no tempo atual, hoje,
e tem a oportunidade de conhecer mais a Deus e não quer. Será que você também, um desses, que teve a oportunidade de conhecer a Deus e deixou passar e não quis? Não, eu não quero isso. Eu quero conhecer mais. E aí ele, este visitante, falou para o seu amigo, pai da família: você se importa se eu vir outras vezes aqui e a gente conversar um pouco mais sobre isso? Me interessei muito. Eu gostaria mais. Gostaria que você me explicasse mais sobre a Bíblia, sobre o Novo Testamento, sobre o Evangelho. Você se importaria? A palavra me tocou muito hoje, isso que vocês leram mexeu muito comigo. E eu não quero deixar passar essa oportunidade. Você se importaria de me ensinar mais? Essa foi a pergunta. E claro, aí ele concordou, o pai da família, e disse: não, vem aqui outras vezes, a gente vai conversando, e seguiram então essa tarefa. Esta é a historinha. E o que eu queria trazer por essa historinha é justamente essa palavra que Jesus diz lá, que eu citei no início. As minhas palavras são espírito e vida. Olha só, eles estavam lendo uma genealogia chatinha, que aparentemente não iria dizer nada a esse visitante. Só que Deus, quando Ele quer nos mandar um recado e quando Ele quer falar conosco, Ele dá o seu jeito. E Ele toca o coração de uma maneira que a gente não imagina. Quem poderia imaginar que esta pessoa seria tocada por uma leitura simples de uma genealogia chatinha do Antigo Testamento? Vejam que Jesus tem razão. As suas palavras são verdadeiramente espírito e vida. Bem-aventurados os que têm ouvidos, os que têm a consciência e aqueles que têm disponibilidade, boa vontade e bom coração para acolher, para escutar e para receber e aplicar. Era isso que eu queria compartilhar hoje, essa pequena historinha que nos fala muito, pelo menos para mim falou muito, que Jesus sim, sempre tem razão, a gente sabe, mas de vez em quando a gente tem que ser lembrado disso. Jesus tem razão. As suas palavras são espírito e vida. É isso. Obrigado por ter chegado até aqui. Que Deus nos abençoe a todos. Tchau.